Mais uma vez, eu quero te desejar uma boa noite. Eu quero pedir para que você, nesse momento, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Hoje, nós vamos conversar sobre o seguinte tema: quando o dom vira vitrine. Quando o dom vira vitrine. 1 Coríntios, capítulo 12, nós leremos dos versículos 1 a 11. Antes, quero agradecer a presença do meu amigo que veio junto com o Tiago e com a Isa. Eu brinquei com ele e não sei o nome dele. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel, mais uma vez, tá? Que Deus te abençoe. 2 Coríntios, perdão, gente, eu falei besteira, é 1 Coríntios. Oh, meu Deus do céu, ô cabeça. 1 Coríntios, capítulo 12. Tema da mensagem de hoje: quando o dom vira vitrine. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos entrar naquele texto que parecia final de Copa do Mundo. Todo mundo queria saber o que Paulo está querendo dizer aqui. Só, meus irmãos, que são muitos versículos. Então a gente vai dividir esse capítulo em 3 partes. Hoje nós vamos falar somente até o versículo 11. Mas daqui para os 2 textos que nós vamos expor nas próximas quartas, com a permissão de Deus, você já vai sair daqui entendendo muita coisa. Antes de entrar na exposição, é extremamente necessário eu dizer que o que nós vamos fazer aqui hoje é o que nós temos feito todas as quartas: exposição da Escritura. Então não se trata de um ataque a nenhum movimento, não se trata de um ataque a nenhuma igreja, mas o que nós vamos tratar nessa noite é o que nós temos feito todas as noites de quarta, com a permissão de Deus: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pois bem, a gente hoje vai entrar numa situação muito complexa, que todos nós já vimos anteriormente, que é o problema da cidade de Corinto, das suas práticas, e de, infelizmente, essas práticas entrarem dentro da igreja. E dentro desse contexto aqui, qual era o grande problema? Corinto tinha um teatro, tinha estádio, tinha praça pública, onde nós aprendemos que ficavam ali uma penca de sofistas, trazendo as suas ideias filosóficas e competindo a audiência. E o que isso ocasionou? Em aplausos. Gente que aplaudia no teatro, gente que aplaudia no estádio, gente que aplaudia nas praças esses sofistas, e isso gerava uma competição de audiência. Consequentemente, a cidade de Corinto, que era acostumada a hierarquizar tudo, ou seja, eles davam crédito a quem falava melhor, a quem tinha mais recurso, a quem se apresentava com mais brilho. E aí entra o problema. Essa mesma lógica de palco, agora mais uma vez, para surpresa de 0 pessoas, invade a igreja. E qual o problema aqui? Qual o contexto aqui do capítulo 12? A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons maravilhosos do Espírito Santo. E Paulo já tinha dito isso, lá no capítulo 1, no versículo 7.
onde ele disse que de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, pensa no seguinte, aquilo que era para ser um instrumento de serviço dentro da igreja, agora se torna um critério de valorização pessoal. Quem falava em outras línguas se sentia mais espiritual do que aquele que servia às mesas. Aquele que profetizava se via mais próximo de Deus do que aquele que ensinava as Escrituras. Então, meus irmãos, aqueles dons que deveriam edificar o corpo estavam sendo usados, obrigado, Rosário, para medir quem era mais importante dentro da igreja. E aí eu preciso te fazer uma pergunta, que eu tenho certeza vai te incomodar, mas também vai fazer você refletir. Você já transformou o dom que Deus te deu em um troféu que, ao invés de você usar para os outros, você exibe dentro da igreja? Porque era exatamente isso que estava acontecendo. É nisso que está o coração de 1 Coríntios 12. Meus irmãos, esse texto não é sobre dom de línguas, não é sobre dom de cura, não é sobre dom de profecias, mas esse texto está falando sobre identidade, está falando sobre origem e está falando sobre os propósitos dos dons espirituais. Esse capítulo é a mostra de como uma igreja pode ter todos os dons do Espírito e ainda assim estar espiritualmente doente, porque perdeu de vista de onde os dons vieram e para que eles servem. E isso, meus irmãos, lamentavelmente, é muito atual, porque hoje nós vivemos um tempo de vitrines espirituais, onde você olha para as redes sociais, que tem transformado testemunhos pessoais em audiência. Ministérios, meus irmãos, que estão virando marcas pessoais, aonde, por incrível que pareça, tem até pastor vendendo perfume personalizado. Cantores gospel que vendem réplicas dos seus bonecos. Dons que estão se convertendo em moeda de reconhecimento dentro da igreja. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de gente na igreja que está preocupado com quem tem mais unção, quando deveria estar se preocupando com quem está servindo com mais amor. Então a pergunta de Corinto continua sendo a pergunta de hoje, a pergunta para mim e para você. O dom que Deus te deu tem edificado o corpo ou tem edificado apenas o nosso próprio nome? Então vamos entrar aqui no texto e deixar que o próprio Espírito Santo, que habita nesse lugar, responda para nós e nos ensine a diferença entre ter um dom e ter Cristo como Senhor sobre esse dom. Acompanha comigo, por favor, a partir do versículo 1. Olha como Paulo já vai começar falando com a igreja. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo ele já começa o assunto com uma expressão que ele usa repetidamente nas suas cartas, quando ele quer corrigir um erro sério. É só você ler, por exemplo, Romanos 1,13, Romanos 11,25, ou 1 Tessalonicenses 4,13. Lá você vai ver 3 vezes, ele falando com a igreja, que não quer que eles sejam ignorantes acerca de um determinado assunto. E aqui a ignorância da igreja se trata dos dons espirituais. Só que a gente precisa observar algo aqui. Paulo, ele implantou a igreja lá em Corinto. Ele ensinou para eles sobre o Evangelho e ele ensinou para eles sobre os dons. Então é importante que a gente nunca se esqueça desse detalhe aqui, meus irmãos, porque isso é algo que não pode ser descartado. A ignorância que Paulo está falando aqui não é ignorância de informação, porque os coríntios sabiam muito bem o que era o dom de línguas, eles sabiam o que era o dom de profecia, eles sabiam o que era o dom de cura. Então por que Paulo está dizendo que não quer que eles sejam ignorantes? Porque a ignorância aqui não é de informação, a ignorância aqui é de compreensão. A igreja tinha os dons, mas não entendia a teologia por trás desses dons. E isso já nos traz, meus irmãos, uma verdade muito importante. É possível nós operarmos os dons espirituais e ainda assim estarmos teologicamente desorientados sobre esses dons. Isso
significa, meus irmãos, que ter experiência não é sinônimo de ter discernimento. É por isso, meu irmão, que a gente tem que ter cuidado ao associar espiritualidade com experiências. Porque tem gente que está colocando experiência acima da teologia. E aí, meus irmãos, o ensino deixa de ser interessante. Porque agora eu estou vivendo uma espiritualidade a qual eu não preciso mais da Bíblia. Eu sou tão espiritual que agora eu descobri que a letra mata. E o texto não está dizendo isso. Não está dizendo que estudar, meu irmão, é pecado. Pelo contrário, você precisa se aprofundar no texto, justamente para não cair no engano. Só que é isso que a gente está vivendo hoje. Eu alcancei um patamar espiritual que você ainda não alcançou. Mas aí tu para e pensa, essas experiências têm base nas Escrituras? Não interessa. Eu experimentei o sobrenatural, agora eu não sou mais um crente raso igual você. É isso que nós estamos vivendo. Agora para pensar o seguinte, aquela igreja, meus irmãos, provavelmente, por ter todos os dons, era a mais carismática entre as igrejas do Novo Testamento. E essa é justamente a igreja que Paulo precisa corrigir com mais cuidado. E isso, meus irmãos, tem que nos alertar sobre uma triste realidade, que muito crente hoje tem dificuldade de enxergar, e quando enxerga, não admite. E que verdade é essa? Manifestação espiritual sem ensino bíblico é terreno fértil para o erro. Manifestação espiritual sem ensino bíblico sólido gera vaidade e arrogância. E eu tenho certeza que você já se deparou com gente assim, super crente, dom visível, crente profundo, quarta pessoa da Trindade, crente que, por exemplo, chama o presbiteriano de sorveteriano. O batista é gelado demais, não tem o fervor espiritual que nós temos, eles não dão espaço para o sobrenatural. Agora, sabe o que é o mais triste disso tudo? É que muitos destes, infelizmente, nunca pararam para estudar teologicamente os dons que Deus deu para eles. Gente que exerce um dom e até imita um dom por impulso, sem entender por que Deus lhe deu, ou o que a Bíblia fala a respeito desse dom. E é exatamente sobre a imitação, e um assunto bem complexo das igrejas atuais, que Paulo vai tratar agora nos versículos 2 e 3, nos ensinando um critério de discernimento. Versículo 2 e 3, Paulo vai dizer assim: sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Percebam, meus irmãos, a estratégia de Paulo aqui, porque a repreensão dele vem de lembrar para a igreja de onde eles vieram. Antes de conhecer a Cristo, eles eram levados por ídolos mudos. E esse termo no grego, levados, sugere alguém que é arrastado, alguém que é manipulado. E por quem eles eram manipulados? Por estátuas sem voz, estátuas sem vontade, estátuas sem verdade. E nós vimos aqui que no capítulo 10, Paulo nos orienta de que o que está por trás dos ídolos são os demônios. E aí, meus irmãos, tem um fator muito curioso, que nos leva a fazer alguns questionamentos. Por que Paulo vai dizer que antes eles eram guiados pelos ídolos e agora deveriam ser guiados pelo Espírito? Porque antes, nos cultos pagãos, as pessoas ficavam em estado de êxtase. Por exemplo, os adoradores do falso deus Baco entravam em transes nos chamados cultos de mistério. As sacerdotisas de Afrodite operavam no culto em estados alterados de consciência. E qual era o problema da igreja? O problema é que algumas dessas pessoas, ditas cristãs, dentro da igreja de Corinto, estavam cultuando em estado de êxtase e entrando em transe nos cultos. E nesse momento de êxtase, algumas pessoas estavam dizendo dentro da igreja, anátema Jesus.
Aí tu pensa, você está num culto com uma pessoa em transe e dizendo que Deus precisa ser amaldiçoado. Era isso que estava acontecendo. E meus irmãos, o Espírito Santo não leva uma pessoa a falar e agir de maneira contrária a Jesus Cristo. E aí você para pensar na lição, que hoje é muito difícil uma igreja discernir. As pessoas hoje nos cultos entram em estado de êxtase, entram em estado de transe e não discernem se aquilo é bíblico e se procede de Deus. Paulo está claramente provando que a experiência de êxtase por si só não prova a procedência divina. Aonde eu quero chegar, meus irmãos, não se espante, não fique maravilhado com manifestações de êxtase dentro da igreja, porque aqui está a prova clara que nem tudo procede de Deus. Agora, tome muito cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se você não tem discernimento do que aquilo é, fica quieto. Toma muito cuidado com isso. Mas essas manifestações de êxtase, Paulo condena e a igreja imita. Só, meus irmãos, que hoje a gente continua vivendo a mesmíssima coisa. As pessoas entram no momento de frenesi no culto, perdem a racionalidade, dizem que isso é uma experiência sobrenatural e quem não tem essa experiência está num grau de espiritualidade abaixo do meu. E isso não tem base bíblica. E aí Paulo então coloca um critério fundamental. E que critério é esse? Toda manifestação genuína do Espírito Santo glorifica o senhorio de Cristo. Então, meus irmãos, nenhuma manifestação espiritual, por mais incrível e mais impressionante que ela pareça, vai ser do Espírito de Deus, se ela não exalta Cristo como Senhor absoluto. Então para pensar. Eu estou aqui pregando, e do nada eu recebo uma manifestação espiritual, e começo a subir as paredes aqui. Isso glorifica a Deus? Isso exalta o nome de Deus? Se eu entrar no momento de êxtase aqui, cair nesse chão, e começar a me estribuçar aqui, no que isso glorifica a Deus? Só que na mentalidade dessas pessoas, isso acontece porque é o Espírito Santo que é derramado sobre ela, e se você não faz isso, você é menos crente do que ela. E Paulo está aqui falando, cuidado, porque essas manifestações espirituais, vocês aprenderam lá no culto pagão, e vocês estão trazendo isso para dentro da igreja. Entendem, meus irmãos, como é que isso desmonta qualquer ideia de você transformar o teu dom em prova de superioridade pessoal? Porque se o critério é Jesus como Senhor, então o dom nunca pode apontar para quem exerce. O dom precisa apontar para Cristo. Então, meu irmão, no momento em que um dom vira vitrine dentro da igreja, ele já deixou de cumprir o seu propósito há muito tempo. Então, toda vez que você exerce um dom, seja ensinar, seja dançar, seja cantar, liderar, aconselhar, não importa. Você precisa verificar se ele está exaltando a Jesus como Senhor, ou se ele está te exaltando como espiritual da vez. E aí, meus irmãos, Paulo agora vai nos mostrar a origem dos dons, nos versículos 4 a 6. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Notem uma coisa, Paulo deixa claro que nenhum dom é dado pelo homem, mas o que ele afirma claramente aqui, é que os dons têm uma estrutura deliberada e criada pela Trindade. Olha de novo o versículo 4 comigo. Diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Versículo 5, diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor, Jesus. Versículo 6, diversidade de operações, mas o mesmo Deus. Paulo usa a Trindade como origem de todos os serviços que nós prestamos dentro da igreja. E por que Paulo faz isso? Porque o problema de Corinto não era só, meus irmãos, a arrogância individual, mas era uma teologia rasa, que via os dons como uma conquista pessoal, quase que um mérito adquirido. E Paulo está dizendo,
antes da diversidade humana, existe uma unidade divina. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Entendam uma coisa, Marcelinho, o espírito que capacita você a ensinar, é o mesmo espírito que capacita a Rosária a servir na cozinha da igreja. Cássio, o mesmo espírito que te capacita a cantar, é o mesmo espírito que capacita a irmã Neuza a recepcionar os visitantes. Meus irmãos, o mesmo espírito que me capacita a pregar, é o mesmo espírito que te capacita a visitar um enfermo. É você entender, meu irmão, que Deus opera tudo em todos. Ele não distribui dons por hierarquia de importância, mas Ele distribui por soberania de propósito. Então entenda uma coisa, meu irmão, baixa a bola. Não pense que você é melhor do que os outros por causa do seu dom. Tudo aqui precisa ser feito para a glória de Deus, não é para a nossa glória. E é como eu sempre digo, faz comida para a glória de Deus, aperta a mão de quem está entrando para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus. Meu irmão, sirva água para o pregador para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele, nada para a nossa glória. Então a gente precisa baixar a bola e entender que isso é devastador para qualquer teologia de status espiritual. Porque se Paulo está mostrando que a origem dos dons está na Trindade e é comum a todos os crentes, não existe dom de primeira classe e dom de segunda classe. A fonte é a mesma, o Espírito de Deus, Jesus e o próprio Deus. Não é nosso. A fonte é a Trindade, distribuído de formas diferentes para o mesmo corpo. E isso, meus irmãos, acaba com duas meninices dentro da igreja. Primeiro, a primeira meninice é daqueles que sentem inveja quando observa alguém com um dom mais visível que o dele. E a segunda meninice é quando você tem um dom visível e se sente superior aos outros. E em ambos os casos, nós esquecemos que a fonte é a mesma. Então entenda, meu irmão, ninguém escolhe dom por mérito. Você recebe um dom, não é porque você é bom, não é porque você conquistou o Espírito Santo. E quando você entende isso, você vai entender o tapa sem mão que Paulo vai dar agora no versículo 7. Porque ele vai mostrar claramente, dom não é para você se exibir. Olha o que ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Está aqui, meus irmãos, o coração cirúrgico de toda essa passagem. Está aqui o problema de Corinto sendo exposto. Os dons, como símbolo de status, agora recebe a sua resposta mais direta. Deixa eu explicar isso para vocês. Fim proveitoso, no grego, carrega uma ideia de algo que beneficia, que produz proveito. Com uma observação, produz proveito para um conjunto e não para o indivíduo de forma isolada. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Algo extremamente revolucionário para a mentalidade do cristão de todos os tempos. E que realidade é essa? O dom não foi dado para você, foi dado através de você para os outros. Então, meu irmão, se o teu dom não é para edificar a igreja, você não entendeu por que Deus te deu esse dom. Se o teu dom, meu irmão, não é para edificar o teu irmão, você não entendeu ainda por que Deus te deu esse dom. Dom espiritual, meu irmão, não é uma posse pessoal para você ostentar, mas é uma ferramenta de serviço que o Espírito Santo te emprestou. Então, meu irmão, quando um dom deixa de ser serviço para o corpo de Cristo e passa a servir ao ego de quem exerce, mais uma vez, o propósito do dom foi sequestrado. Dom não é projeção de ninguém. Não é para que você coloque os holofotes em cima da pessoa, porque você acha que ela tem um dom muito poderoso. Mas o que a gente vê hoje? Pessoas que estão manipulando os dons, que se utilizam dos seus dons para projeção pessoal. Gente que está usando os dons para provar um certo grau de espiritualidade. Mas deixa eu te falar uma coisa bem simples. A igreja de Corinto é a que mais tinha dom na Bíblia. Tinha todos os dons. Mas você que está acompanhando aqui toda quarta, já deve ter percebido uma coisa: foi a igreja mais problemática que Paulo corrigiu. Então para pensar o seguinte:
Se a espiritualidade de uma igreja é medida pelos dons, Corinto era o céu na terra. Só que tem um problema, meu irmão. Essa igreja tinha divisões. Essa igreja tinha panelinha. Essa igreja tinha imoralidade sexual. Tinha um enteado que transava com a madrasta. Tinha gente abusando dos dons. Tinha crente forte escandalizando crente fraco. Era uma igreja que negligenciava a ajuda a Paulo e Barnabé. Aonde eu quero chegar, meu irmão? Você pode fazer parte de uma igreja cheia de carisma e vazia de caráter. Você pode fazer parte de uma igreja que é tão enfática nos dons que todo culto tem que ter um mover sobrenatural, mas na prática, o testemunho de vida não tem consistência. Uma igreja que se diz super avivada, mas que não tem prática de vida. Dom não define caráter, meu irmão. Você pode pregar muito bem e da porta para fora você não valer nada. Você pode dançar muito bem e da porta para fora você viver outro estilo de vida. Você pode rodar no manto, pode cair e ir até o terceiro céu e fora daqui você ser outra pessoa. Não é o teu dom, meu irmão, que te torna mais santo do que ninguém. Entenda isso. É por isso que você vê agora Paulo finalizando com uma afirmação que é mais clara do que essa água aqui. E meu irmão, pelo amor de Deus, não negligencie isso, porque é isso aqui que Paulo diz agora, que cria muitas atitudes imaturas. Olha comigo versículo 8 a 11, o que Paulo diz, e eu encerro aqui. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Meus irmãos, prestem muita atenção nesse texto. Primeira coisa que a gente precisa observar aqui: Paulo vai listar 9 manifestações. Entretanto, o que você precisa focar aqui não é na lista, mas uma frase que se repete 4 vezes. Uma vez ele fala mediante o Espírito, e 3 vezes ele vai falar pelo mesmo Espírito. Por que Paulo faz isso? Para nos ensinar de uma vez por todas 2 coisas que acabam com alguns absurdos que nós vemos hoje. Primeiro, Paulo está impedindo que qualquer dom seja visto como superior ao outro, porque todos vêm exatamente da mesma fonte. Não tem um dom maior ou melhor que o outro, porque todos eles são dados pelo Espírito. Segundo, Paulo está mostrando que o dom é soberania do Espírito Santo. E é isso, meu irmão, exatamente que ele complementa com o versículo 11. Ele diz: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Perceba uma coisa, meus irmãos: o dom que você recebe não é recompensa porque você é mais espiritual. O dom que você recebe não é um prêmio que veio de uma oração fervorosa que você fez. O dom que você tem é a soberania do Espírito Santo. Foi Ele que decidiu, foi Ele que distribuiu, foi Ele que determinou quem recebe e o que recebe. Aonde eu quero chegar? O dom que você recebeu não é por causa da tua decisão, mas é pela decisão do Espírito. E aí, meus irmãos, eu fico me perguntando: meu Deus, de onde tiraram essa ideia de que eu preciso ter um dom específico para ser batizado pelo Espírito Santo? Porque sim, meu irmão, existe um ensino que diz que você só é batizado pelo Espírito Santo se você falar em outras línguas. E Paulo aqui está dizendo que o Espírito Santo distribui dons a cada um conforme Ele quer. Então qual é a obrigatoriedade de eu ter um dom que o Espírito Santo não quer me dar? Tem alguma coisa errada. E isso gera problema, meus irmãos, nas igrejas. Primeiro problema: gente que se acha mais espiritual porque tem um dom visível.
E qual o outro problema? Gente que se acha inferior por não ter recebido determinado dom. Olha o problema que essas pessoas estão criando na mente dos outros. Entenda uma coisa, meu irmão, quando você coloca um dom como uma evidência exclusiva da presença do Espírito Santo na vida de alguém, você está ignorando a soberania do Espírito Santo. E é por isso, meu irmão, que você vê hoje tanta gente que não tem o dom de línguas, mas vive fingindo que tem. Porque em muitos ambientes se estabelece uma regra, como eu vivenciei. Quem ainda não é batizado pelo Espírito Santo tem que buscar mais. Aí a pessoa entra no mantra, vai falando glória, 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 até tua língua enrolar. Pronto, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Ou então ora fervorosamente, pedindo a Deus esse dom, e o Espírito Santo não dá. Por quê? Porque ele não quer. Só que isso virou regra para toda uma comunidade. Isso é um engano. Meu irmão, a tua experiência é a tua experiência. Não tenta impor a tua experiência para os outros. Você não é o Espírito Santo. Você não manda no Espírito Santo. Quem concede o dom é Ele. Qual é a dificuldade de entender esse versículo? Por que essas pessoas ficam induzindo os outros a ter um dom que o Espírito Santo não quer dar? E muitas pessoas, meus irmãos, por não conhecerem a palavra de Deus de uma forma mais consistente, começam a acreditar que estão em pecado, que não têm comunhão com Deus, e aí elas só têm duas opções. Algumas abandonam o Evangelho, porque acham que não tem comunhão com Deus. Outras, para não se sentirem inferiores, começam a imitar os outros. Sabe o que isso gera? Crentes imaturos e carnais. Gente que nunca parou para ler 1 Coríntios 12. E sabe o que é o mais triste, meus irmãos? É ver líderes que jogam esse sentimento de culpa nas pessoas. Gente que joga esse peso no ombro das pessoas, que gera uma imposição que a Bíblia nunca estabeleceu para ninguém. E quantas pessoas já beberam dessa fonte? Quantas pessoas hoje estão afastadas por frustrações dentro da igreja? Quantas pessoas hoje, meus irmãos, não colocam os pés em uma igreja por se sentirem inferiores? Quantos crentes hoje, meus irmãos, levantam bandeira da igreja mais espiritual por causa de dons? Sinceramente, meus irmãos, de todo o coração, a igreja evangélica brasileira tem muito que aprender. Muito! Porque a gente está vivendo um tempo que a gente quer hierarquizar o Espírito Santo. A gente está achando que é dono do Espírito Santo. E a gente pega a nossa experiência pessoal e estabelece como uma regra para toda a nossa comunidade de fé. E a gente olha para esse texto e vê que o Evangelho vai na contramão de tudo isso. Só que, infelizmente, a gente está vivendo numa cultura e mantendo essa cultura de que quem prega gritando tem mais unção e poder, que quem tem manifestações visíveis é mais espiritual do que a irmã que limpa a igreja, que o irmão que canta super bem é mais importante que o irmão que varre a calçada da igreja. Porque a gente não aprendeu ainda que dom não é um troféu, dom é um serviço. Não adianta, meus irmãos, de nada, absolutamente nada, uma igreja ser rica em dons e ser pobre de humildade. Então entenda uma coisa, não se compare, meu irmão. Você não vai ver na Bíblia nenhum crente com todos os dons, mas você não vai ver na Bíblia nenhum crente sem dom. Todos nós temos um dom, meus irmãos. Agora, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Se tem algo que Deus não se importa, é com as tuas manifestações espirituais. Se da porta para fora tu vive outra vida, meu irmão, não adianta nada você manifestar os teus dons aqui dentro. Então entenda uma coisa, entre dom visível e coração fiel, escolha cuidar do teu coração. Outra coisa, meu irmão, entre você tentar impressionar as pessoas com o teu dom e ser sincero no teu serviço ao corpo de Cristo, busque a sinceridade. Não faça do seu dom uma vitrine. Entenda uma coisa, que essa igreja, entenda que ela não pode ser conhecida
pela quantidade de dons espetaculares que ela exibe, mas pela qualidade do amor com que cada dom é exercido aqui dentro. Seja ele visível, seja ele invisível, gere ele aplausos ou não, porque no final, o que Cristo procura não são vitrines brilhantes, são corações fiéis. Então, meu irmão, que você guarde essa palavra no teu coração, e volto a dizer, não se trata de ataque a nenhuma denominação, não se trata de ataque a nenhum movimento, mas é simplesmente expor aquilo que a palavra de Deus diz. Não pense que a tua espiritualidade é medida pelo dom que Deus te deu. Se você exibe o seu dom, ao invés de edificar o teu irmão, saiba, você não entendeu ainda o dom que Deus te deu. Então que você saia daqui entendendo isso. Vale mais você prestar um serviço na igreja para edificar o outro, do que você fazer desse dom uma vitrine para se exibir. Porque quando você faz isso, você quer aparecer mais do que Jesus no culto. E se tem alguém que precisa aparecer aqui, é Cristo e só Cristo. Amém?